A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Carregamos no corpo um dos órgãos mais complexos e instigantes que conhecemos, o cérebro. Uma massa que pesa menos de 1,5 kg e que controla todas as funções vitais, desde o batimento cardíaco até o pensamento. Muitos fatores afetam o desenvolvimento desse órgão, como, por exemplo, as experiências de vida e o conhecimento acumulado, que tornam cada cérebro único, especial. Mas há pessoas que carregam cérebros capazes de fazer um pouco mais do que a maioria. Quem falou que eu tinha dom? Algumas falam, você é diferente, tem talento. Ele é muito focado, ele faz acontecer. Em pouco tempo, em muito tempo, nas condições que dão pra ele, ele traz o resultado. Há pessoas cujo funcionamento cerebral é tão intenso que se torna absolutamente desconfortável fazer qualquer coisa devagar. Eu sou rápida, eu ando rápido, eu falo rápido, eu penso rápido. Se eu me movimentar muito devagar, eu me atrapalho, porque aí eu tô fugindo da minha característica. Quando eu conheci, achava que era uma pessoa ansiosa, porque ela não para de falar o tempo todo. Raramente alguém é rápido assim como minha mãe. Eu creio que as pessoas se espantam, sim, pelo jeito que a minha mãe é. Mas nem sempre nascer com um potencial acima da média pode ser positivo. Eu queria que meu filho não tivesse essa superdotação, porque trouxe muito problema para ele. Muito bolo na escola, e a diretora dizia que era falta de educação, que era disciplina de casa. Teve uma época ter que chamar a polícia para ele. Quanto mais superdotado, mais problemas essa criança ou esse jovem vai ter, porque ele sai mais fora da média. Quando uma família decide investir tudo em um filho talentoso, privando-o de experiências próprias de sua idade, quando o potencial não desenvolvido se transforma em um empecilho para ser feliz, e quando ter uma inteligência bem acima da média cria problemas tão sérios a ponto de ameaçar a própria vida, isso é tabu. Desce a energia para elevar a... O que você considera uma pessoa superdotada é quando essa habilidade está muito acima do que é estabelecido para os seus pares, para a sua mesma faixa etária, e associado a isso um poder de manipular esse conhecimento de maneira criativa, com liderança, com imaginação. Isso de uma maneira geral. Guarulhos, São Paulo. Lucas se encantou pelo violino ainda muito pequeno, aos 3 anos de idade. A família não tinha tradição em música clássica, nem afinidade com esse instrumento. A visão de uma orquestra em uma igreja teve um impacto decisivo na vida do menino. Quando ele viu os músicos tocando o violino, a alegria dele era como se o violino tinha que fazer parte da vida dele, tinha que fazer parte. Karina, irmã de Lucas, então com 5 anos, demonstrou o mesmo interesse que o menino. Tem muito talento, mas não a mesma facilidade. Eles queriam pegar nos instrumentos, a gente percebia que as pessoas estavam tocando o instrumento, eles queriam pegar nesse momento. Às vezes até atrapalhava, aquela coisa chata e tal, mas eles queriam sempre estar no meio. A ideia de tocar o instrumento não saía da cabeça de Lucas. Ele passou a pedir, insistentemente, que o pai e a mãe dessem um violino para ele. Ele estava pedindo para aprender e a gente observando primeiro se era isso. Aí foi quando ele pegou, a gente estava tomando café, ele pegou um biscoito, a faca e fechou os olhos e fingiu que estava tocando. Fingiu que era um violinista. Aí a gente falou, não, é sério, vamos comprar o violino e fazer ele aprender. O que os pais não esperavam é que o menino aprendesse tão rápido. Todo dia ele chegava e mostrava o que ele tinha aprendido, sozinho. Só que eu vi que ele estava desenvolvendo muito rápido. Logo, em poucos dias, eu estava tocando aquele pau no gato, assim, de ouvido. Só de ouvir, ele começava a ouvir no rádio e transportar aquele instrumento sem ter leitura musical, sem saber ler, sem nada. Muito rápido.
Zona Norte de São Paulo. Quase todas as lembranças da infância de Conceição vêm carregadas de um sentimento: a incompreensão. Sempre foi acelerada, falava sem parar, fazia tudo rápido. Eu era muito precoce. Eu aprendi a ler com 3 anos, a ler e a escrever. E eu percebia que eu era diferente das outras crianças. E era tida pela família como muito inteligente. Só isso, né? Apesar das facilidades que apresentava, a sua vida escolar não deixou boas lembranças. Eu sofria na mão dos professores, porque o professor perguntava alguma coisa e eu, muito rápida, muito acelerada, eu já levantava a mão para responder. É uma característica minha até hoje. Perguntou, eu tô pronta com a resposta. E aí eles falavam: não, menos a Conceição, qualquer um pode levantar a mão. E muitas vezes ninguém levantava a mão. Nós não sabemos lidar com superdotados. A coisa mais clássica que tem aqui é o cara que é mandado para fora da sala porque sabe a resposta certa. Levanta a mão, fala a resposta certa, o professor manda embora. Porque está atrapalhando a classe, porque não sei o quê. Os adultos têm muito medo, eu acho. Eu me sentia boicotada, eu era literalmente boicotada. É muito sofrido na escola, não é fácil. Zona Sul de São Paulo. 2 irmãos albinos que vivem na periferia da cidade. Um deles tem um atestado que comprova sua alta habilidade. O Carlos, ele gosta muito de construção, construir, alguma coisa que mexe com a mente dele, né? Sobre o irmão mais novo, Luiz, há apenas uma suspeita. Mas somente o mais velho, Carlos Eduardo, portador confirmado de altas habilidades, não se encaixou direito na escola. Sofreu bullying inúmeras vezes. Mãe, os meninos me chamavam de lesma branca no corredor. Ah, fulano me chamou de chocolate branco. Ah, eu sou leite. Não liga não, Carlos, é porque você é bonito, você é diferente, porque você é bonito. Ele ficava triste, muito triste. Até hoje ele fala: por que essas pessoas ficam zoando comigo? As provocações das outras crianças deixaram marcas, mas talvez não tão fortes quanto o desconforto que sentia na escola. Ninguém sabia lidar com ele. Ninguém entendia o que se passava com aquele menino. Toda vez que ele ia, era uma briga. Eu tinha que ir buscar. E quando eu cheguei lá, ele estava lá se jogando. E aí tinha que trazer, passava 3 dias, depois no outro dia tinha que ir. A professora notou um comportamento diferente dele em sala de aula, né? Ele era mais agitado do que as outras crianças. Não queria fazer as atividades propostas pela professora. E eles queriam forçar ele a fazer, e aí ele começava a ficar irritado. E com isso ele respondia com agressividade. Agitado, mal educado, violento. Para alguns pais e professores, todos esses adjetivos cabiam em uma criança tão pequena. Nós que moramos na periferia, nós conhecemos assim todo mundo, né? Na escola nós sabemos que estuda gente boa e gente ruim. Que nem um pai de uma aluna pegou e falou assim, no dia da reunião: eu já falei com a minha filha, a hora que esse moleque mexer com ela, não é pra falar nada. Pega uma cadeira e bate na cabeça. E deixa o resto eu resolvo lá fora. O diretor da época, atento ao que via, levantou a hipótese de Carlos ser um superdotado. E sugeriu que a mãe levasse o menino para uma associação que pudesse atestar se ele tinha ou não altas habilidades, através de uma série de avaliações pedagógicas em todas as áreas da inteligência. Havia uma enorme fila de espera e Carlos demorou 1 ano e meio para ser atendido. Enquanto isso, o corpo docente da escola cobrava uma atitude da família. A gente não percebia a superdotação dele. A gente não enxergava isso como um aluno superdotado, que tinha habilidades diferentes em relação a um potencial maior que os outros alunos. A gente achava que era a questão de acomodação, de adequação, mas mais ligado ao comportamento. Aí então já começou a cobrança da escola que eu deveria estar passando ele no psiquiatra, psicólogo, que ele deveria estar tomando uma medicação para ficar menos agitado. E aí que começou a história dele. Aí fomos encaminhados para um hospital aqui em São Paulo, passou pela equipe da psiquiatria infantil, constatou que ele era hiperativo, tinha um transtorno de comportamento
Fizeram alguns exames, alguns, testes, já entrou com a medicação na época. Ele tinha 5 anos. Ser um superdotado, ter uma alta habilidade em alguma área do conhecimento não é, em alguns casos, um facilitador para a vida. Se você tem uma habilidade e que você não é reconhecido, não tem como desenvolver, isso pode criar uma frustração muito grande e refletir um aumento de transtornos, por exemplo, de ansiedade, da depressão. Então, existem algumas estatísticas que mostram um aumento de prevalência de transtornos em crianças superdotadas, principalmente naquelas que não têm um espaço de reconhecimento e desenvolvimento adequado. Zona Sul de São Paulo. Tá vendo, Chaves invadindo a vizinhança, aparece um adulto, mas é uma criança, seu Madruga, mas chegou, seu barriga foi embora, você quer entrar? Depois da senhora. Entrevista Carlos primeira. Carlos Eduardo Ribeiro da Silva. Eu sou amigo de todo mundo e presta atenção. Eu sou feio, eu faço bagunça mais ou menos. Antes de ser diagnosticado como portador de altas habilidades, Carlos foi tratado com remédios tarja preta para controlar as oscilações de humor. Hoje o menino tem 11 anos, 6 deles tomando uma medicação que mexe diretamente com o sistema nervoso central. O cérebro de uma criança da idade de Carlos é ainda um cérebro em formação. Para Luzia, já é possível perceber o impacto da administração de drogas pesadas, dos inúmeros remédios controlados que Carlos toma todos os dias. Ele retrocedeu um pouco por causa das medicações que ele toma. Ele está mais tranquilo, mas, no entanto, eu acho ele meio assim lento para fazer as coisas. Ele era agitado antes, mas ele era mais ativo, mais ágil, esperto, pensava rápido, respondia rápido. Agora ele, pensa para responder. Mas é pergunta difícil? Não. O que é a parte melhor da escola para você? O lanche, o recreio, os amigos. Os problemas de comportamento não sumiram com a administração da medicação. E sempre eles me criticando. Eu e a minha família. Que o Carlos era assim, que a gente ficava passando a mão na cabeça dele, que a gente não queria seguir as regras da escola. E foi muito difícil. A situação ficou insustentável. Os professores diziam não ter condições de manter o Carlos sem assistência em sala de aula. A única saída, decidida em conjunto, é que Carlos fosse afastado da escola até que aparecesse um profissional que pudesse acompanhá-lo. Ele passou a receber exercícios em casa, onde ficou durante 6 meses. Aqui é o corredor da minha casa, aqui é a sala da minha casa, aqui é a cozinha, aqui o nosso quarto. Eu durmo aqui, ele dorme aqui, meu outro irmão dorme aqui e só. Esse aluno tem que ter o ensino ajustado à sua necessidade. É difícil porque a gente ainda não começou a pensar nisso com seriedade nesse país. Guarulhos, São Paulo. Tem 4 tipos de pessoas no campo da música. Aqueles que vão fazer parte de um público, aqueles que vão ter música como hobby, aqueles que poderão ser profissionais e diamantes a serem lapidados. E o Lucas faz parte desse seleto grupo de diamantes a serem lapidados. O potencial de Lucas começou a ser trabalhado ainda muito cedo. Fez 3 anos de aula de violino com um professor de sua cidade. Mas chegou uma hora em que ele não tinha mais o que oferecer ao menino. Quando nós procuramos essa família Fukuda em São Paulo, a gente levou até lá. Quando ele fez o teste com o Lucas, ele na hora ele já falou, não, deixa o garoto comigo, o garoto vai aprender aula comigo. Sabemos hoje que tem períodos que são mais facilitatórios para a expressão das potencialidades. Quanto mais precoce,
mais ela vai expressar na sua plenitude uma habilidade cognitiva, uma superdotação. Eu vejo que o Lucas, a facilidade de memorização dele é muito grande. Ele consegue decorar assim 2 concertos assim em menos de um mês. Coisa que pessoas, às vezes, eu vejo que em audições levam 3, 4, 5 meses. Para mim, uma criança superdotada é uma criança que tem ou uma precocidade muito grande numa área, por exemplo, aprender a ler com 3 anos, ou um potencial muito alto em alguma área. Segunda característica, ela tem que demonstrar pensamento divergente. E a terceira característica é a dedicação obstinada a determinadas tarefas. O senso comum entende que superdotado e gênio são sinônimos, mas há uma enorme diferença entre eles. Quando eu falo fulano é superdotado numa sala de aula, não é não. Porque o que aquela pessoa tem na cabeça é o gênio. É o Einstein, é o Newton, são as pessoas capazes de grandes transformações em nível mundial, né? Não é isso, superdotado é bem menos do que isso. Comecei a gostar, assim, eu sentia que era diferente, assim. Eu sabia que eu tinha que estudar e que eu podia ser alguma coisa na vida. Zona Norte de São Paulo. Eu assumo que sou uma adulta autohabilidosa, muito frustrada. Eu poderia ter sido aproveitada em todas as minhas altas habilidades. Eu não tive uma oportunidade sequer. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que eu falo muito? Não, eu tenho certeza que eu falo muito. Ai, tô me sentindo tão famosa. Aproveita. Aproveitar, né? Vocês são a primeira? Muito provavelmente eu seja autohabilidosa num elevado grau até na parte artística, porque na parte de desenho, de pinturas, de trabalhos manuais, eu me destaco muito. A parte matemática, né, esse raciocínio lógico muito rápido, então eu sei que eu sou uma autohabilidosa na parte cognitiva também. Lembrando que o cognitivo, muitas pessoas acreditam que você avalia um autohabilidoso através do seu teste de QI. É uma farsa. Alguns pesquisadores duvidam da eficácia do teste de QI para determinar uma superdotação. Mas se ele não pode ser o único indicativo, o que legitimaria um autohabilidoso? Você tem medidas objetivas, que a gente chama neuropsicológicas, de teste como o teste de QI. Testes de flexibilidade mental, testes de comportamento metacognitivo, quer dizer, como a criança se apodera e tem consciência das suas habilidades. Então você tem uma somatória de testes, de escalas, de questionários e de avaliações, tanto objetivas quanto qualitativas, para chegar num diagnóstico que é múltiplo e muitas vezes complexo. Não é tão rápido, muitas vezes, não é só a aplicação de um teste de QI. A Associação Paulista para Altas Habilidades, Superdotação, só aplica testes em crianças até 12 anos. Conceição tem certeza que é superdotada, apesar de não ter sido submetida à avaliação. Eu acho que ela está muito além em pensamento, em ações, na frente de todo mundo. Acho ela uma inteligência muito grande. Às vezes eu fico pensando, não, será que é um dom? Minha mãe sempre foi muito inteligente, mas ela não foi aproveitada. Não desenvolver não adianta nada. Conceição sente na pele a consequência de ser uma autohabilidosa não desenvolvida. Para ela, mais do que ajudá-la, o dom se tornou um obstáculo em sua vida. Estima-se que de 2 a 5% da população mundial, principalmente na fase escolar, seja superdotada. Pessoas que têm altas habilidades em uma área ou mais, que são capazes de aprender mais rápido que os outros, capazes de fazer associações complexas. O mundo que ele vê não é o que eu vejo, definitivamente. É um mundo de uma complexidade maior, eu acho. Você faz uma pergunta simples e a pessoa vai lá longe e cria uma complexidade, você fala, filho, menos, sabe? Zona Norte de São Paulo. Eu pensei que fosse ter dificuldade de trabalhar na rua o tempo todo e eu gostei, me adaptei muito bem.
Conceição passou a vida achando que foi injustiçada, que nunca foi compreendida. Começou a trabalhar aos 14 anos. Apesar de sentir que tinha potencial, sua carreira nunca decolou como gostaria. O hábito de falar muito lhe rendeu na infância o apelido de Vitrolinha. Pelo relato dos colegas, ela imagina que possa ter prejudicado sua vida profissional. Puxa vida, todo mundo fica me mandando tomar algum remédio para sossegar o facho, né? Para falar menos, mas eu adoro falar. Que horror as pessoas pedindo para eu falar menos. Bom dia, meninas. Hoje, Conceição parece ter encontrado uma chefia que a aceita. É representante comercial do ramo farmacêutico. Pela primeira vez, se sente respeitada. A pessoa vai e se destaca muito bem se ela estiver numa empresa muito séria, muito idônea, com líderes competentes. Hoje, felizmente, eu trabalho numa empresa assim, mas eu já tive muitos problemas em empresas anteriores. Após trabalhar 4 anos na área de recursos humanos, surgiu uma oportunidade de ser promovida a gerente. Ela tinha certeza que o cargo seria dela. Mas o que se passou foi um dos maiores tombos de sua vida. Infelizmente, eu fui desligada um mês antes. Chegou uma pessoa, amiga do dono da empresa, e disse na minha cara: eu vou te mandar embora porque você sabe muito mais do que eu. Você acha que eu vou ter você na minha retaguarda? Ela falou na minha cara. A sensação de fracasso é uma coisa realmente muito presente e para mim está associada a esse fato de que não foi possível dominar essa complexidade. Eu acho que boa parte da educação de uma criança está em ensiná-la a conviver com o fato de que ela tem que lidar com gente mais burrinha do que ela, né? O resto da vida. Aí tenho medo, tenho horror a gente burra também. Ui, tenho medo de ficar perto de gente burra. Vai que pegue. Nos outros países, essas pessoas são treinadas para poder ajudar, para poder trabalhar, para poder desenvolver coisas mais importantes dentro de empresas. Não estão competindo com nós outros, estão formando equipes para sempre crescer. As pessoas sugam, vampirizam o potencial do superdotado quando lhes convém. Quando não é, descarta. Mas de onde vem a superdotação? Herança genética? Produto do meio? Quando a gente fala em inteligência e superdotação, sempre existe uma carga genética. Mas você pode ter ou o meio favorecer a expressão ou ele pode inibir. Zona Sul de São Paulo. Carlos e Luiz são muito parecidos. Mas talvez Luiz tenha mais coisas em comum com o seu irmão do que é possível enxergar. As professoras me falam, Luiz é muito esperto. Ele é o melhor aluno da sala. Às vezes a gente joga taco. Sabe jogar taco? Luiz ainda não fez os testes. Há uma chance que ele também tenha uma inteligência diferente da dos colegas. Isso apavora a Luzia, mãe dos meninos. Luiz Fabiano, ele foi acelerado na escola, por causa da inteligência dele. Mas a Luzia falou, nem mexe, pelo amor de Deus. Um já tá bom demais, né? Já chega o Eduardo, ele carregar, né? Luzia é auxiliar de cozinha. Sai para trabalhar todo dia às 3h30 da madrugada e só volta no final da tarde. O pai dos meninos é segurança particular e deixa a casa todos os dias às 11 da manhã e volta meia-noite. Mãe, minha mãe chegou. Já tá vendo lá? Não quer mais? Tá com vergonha? A minha preocupação é o Carlos. Eu tô trabalhando, mas eu tô pensando nele. Não paro de pensar nele. A família não tem condições de colocar o menino em uma escola particular, uma escola menor, com poucos alunos em sala de aula. Eu acho que para uma criança que tem condições de ser trabalhada, ter aquilo que ela precisa para estar desenvolvendo essa superdotação, acho que é bom. Mas para uma criança que tem uma certa dificuldade, vamos dizer assim, financeira, que não tem estrutura para poder ser trabalhado, uma escola legal para trabalhar ele, pessoas qualificadas, aí já se torna um problema. Guarulhos, São Paulo.
Quando os irmãos Karina e Lucas tocam juntos, não restam dúvidas. Eles têm uma imensa facilidade para a música. A família suspeita que os dois tenham altas habilidades. A Karina foi uma criança que ela se desenvolveu muito rápido na parte emocional, na parte de responsabilidade. A gente percebe que o QI dela é muito elevado. Eu gosto muito de pensar e analisar e ver a parte teórica das coisas, principalmente da música também. Essa é a parte que eu sou melhor. E ele já é na parte prática. Acho que eu sou mais virado pro violino mesmo. Porque na escola eu sou bom assim, não sou bom, mas eu sou na média. O superdotado é uma pessoa que tem um desenvolvimento assincrônico. Quer dizer, ele é uma pessoa normal que é muito boa em alguma coisa. Essa assincronia, para mim, é o que define a superdotação. Uma pessoa que tem alguma coisa que foi um pouco mais para frente das outras coisas dela mesma e em relação aos colegas. Um dom não se segura sozinho. É preciso estimular, incentivar a criança a desenvolver sua potencialidade ao máximo. Mas uma das fontes de sofrimento dessas crianças é a enorme cobrança que recai sobre elas. Uma pressão que, em alguns casos, pode se tornar insuportável. Possuir uma facilidade, uma habilidade excepcional para alguma área do conhecimento, não é suficiente para garantir uma vida bem-sucedida. Lucas mergulha no estudo do violino 5 horas por dia, invariavelmente. Quase não tem tempo para as outras coisas da vida. De manhã eu tenho a escola, aí eu chego assim, almoço e paro um pouco. Depois eu estudo à tarde e à noite eu estudo inglês. E tem a natação. Lucas faz natação 2 vezes por semana. O exercício foi escolhido para ajudar na postura e fortalecer a coluna, que fica muitas horas encurvada. Tudo na sua vida é pensado, cronometrado. A cobrança é marcação em cima, não tem como. Porque os filhos, eles querem o caminho mais fácil, mas às vezes no futuro não vai ser, aquilo não é o melhor para eles. Eu pressiono, porque quando eles queriam aprender uma música, que eu sei que isso era uma profissão, eu falei, então, tudo bem, mas só que vai fazer direito, sério. E vai ter que ter disciplina e vai ter que estudar. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios, né, que a gente sabia conciliar, mas eu sempre pressionei, eu sempre exigi. Meu marido nem tanto, mas eu fui mais exigente. Você acaba sendo massacrado pela quantidade de atividades que você tem que fazer, por medo dos pais de estarem desperdiçando um potencial que foi identificado. O fato da família ficar no pé de Lucas ajudou a não perder o foco, a não desperdiçar um talento. Mas, ao mesmo tempo, privou o garoto de viver experiências próprias da idade. O pessoal saía muito para ir em festa, casa de amigo, e aí eu nunca ia, ficava aqui estudando. São raros os momentos em que Lucas pode visitar um de seus melhores amigos, o Matheus. Ele já tem muitas responsabilidades, né? Tem que tocar não sei aonde, tem que estudar 8 horas por dia. Não tem como curtir, assim. A nossa idade é a hora de sair, de ficar com menina. Eu acho que ele tá perdendo um pouco isso. Aquela menina lá? É, quer ver? Eu ficava bravo, né? Ficava sem falar com ele, sabe? Aquelas pirracinhas assim. Agora eu vejo que, se eu fosse, talvez eu não estaria aqui. Os pais de Lucas proibiam o menino de se divertir com alguns tipos de brincadeira. Eu falava pra ele, olha, você não pode brincar de lutinha, como brincam na escola, de ficarem zoando um batendo no outro, porque você não pode machucar seu braço, a sua mão. E eles faziam bullying, falavam que ele era filhinho de mamãe, filhinho de papai. O pessoal até zoava, só que depois ele começou a ficar famoso assim, de verdade, o povo já parou de zoar, começou a imitar, a conversar. Acho que até mesmo por interesse, não sei. Zona Norte de São Paulo. Na prática, no dia a dia,
É horrível essa cobrança que fazem com as crianças. E faziam na minha época e fazem agora. Conceição revive na pele o que é ser uma pessoa diferente na escola. Seu único filho, Aaron, herdou da mãe as altas habilidades. Eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu já sei tudo, mãe. A professora até reclamou comigo que eu não fiz a lição de casa. A diretora, um dia, ela pegou minha agenda e escreveu: o aluno não traz os cadernos, traz com S e acento. A diretora da escola. Ele começou a dar problema na escola. Mãe, eu não quero mais ir pra escola, não quero ir pra casa. Por que não quer ir pra escola, Aaron? Porque eu já sei tudo, mãe. Eles estão no A, I, O, U ainda, mãe. Eu já sei ler, eu já sei escrever. Tá um saco ir pra escola. Aaron não teve o mesmo destino da mãe. Ele foi encaminhado para a Associação Paulista para Altas Habilidades, Superdotação. Meu filho foi avaliado depois de 3 anos de sofrimento, tá? Descobriu-se que, tirando a linha corporal, ele tem altas habilidades em todas as inteligências múltiplas, incluindo classificação máxima na avaliação pedagógica. Pulei 3 anos da escola, não, 2, porque um teve que me reajustar. E agora eu já vou com 12 anos pro primeiro colegial do ensino médio. Aaron já chamava a atenção por causa da facilidade em aprender. Quando deixou o cabelo crescer muito, ficou ainda mais diferente dos outros meninos. Tem 1,15 m de cabelo já. Eu tava até pensando em cortar, mas agora com essa turma me enchendo o saco, agora que eu não corto mesmo. Eles vão ter que me aturar assim mesmo. Se meu filho não tivesse sido avaliado, identificado como alto habilidoso, o que teria acontecido com meu filho? Zona Sul de São Paulo. Poucas dores são mais intensas do que a possibilidade de perder um filho. Mais difícil ainda quando esse filho tenta tirar a própria vida. 102 adolescentes entre 10 e 14 anos cometem suicídio por ano no Brasil. Entre os principais fatores de risco está a depressão. Luzia esteve perto dessa dor 5 vezes. Teve uma época que ele começou a tomar um remédio que ele ficou mais agressivo do que ele era. Tentou até o suicídio. Ele queria se jogar da janela várias vezes. Ia desesperada minha mãe. E aí, desculpa. E as pessoas só criticando. Achando que era família. Mas ninguém ajudava. Só sabia criticar. Essas crianças se sentem tão mal que elas acham que não tem lugar para elas nesta sociedade e por isso que elas tentam suicídio, né, mais de uma vez. Ele fala que vai pegar, vai se matar, que ninguém gosta dele. Então é isso que a gente fica preocupada com ele, né? Muito preocupada. Luzia teve muitas decepções com os quase 10 psiquiatras que atenderam Carlos. Já disseram que ele era portador de déficit de atenção, esquizofrenia, transtorno de personalidade e depressão. O psiquiatra deu o diagnóstico que ele tem um transtorno de comportamento, junto com a alta habilidade. Mas esse transtorno de comportamento foi devido a não ter o que ele precisava para se desenvolver. A maioria das crianças chegam com diagnósticos errados. Ou eles são hiperactivos, ou eles têm distúrbios comportamentais, ou têm déficit de atenção e são medicadas por essas coisas. Agora, ninguém olha por trás dessas características se realmente são problemas de saúde ou traumáticos, ou são problemas pedagógicos. Ou seja, se eu atendo a necessidade especial dessa criança na escola, ele continua apresentando esse perfil? Não. Carlos vai até a Associação Paulista para Altas Habilidades Superdotação uma vez por semana. Vai fazer 6 anos que ele está lá. Eu levo, trago, porque se eu não ajudar, quem vai ajudar, né? Na escola, vários professores dele me perguntam até hoje, mas eu não vejo nenhuma habilidade no Carlos. Eu falo, mas eu posso falar o que para vocês? Vocês não sabem trabalhar com ele, vocês nunca vão ver.
os pais, realmente vai ser uma batalha encontrar uma escola que acolha essa criança, que faça uma flexibilização de currículo, que reconheça que ela tem um desenvolvimento assincrônico, ou seja, algumas partes ou algumas características dela se desenvolveram mais rapidamente do que outras. Ao mesmo tempo que ele tem essa habilidade, ele tem uma dificuldade de concentração dentro da sala. Ele tem essa questão de ficar se movimentando, assim, vendo os espaços ao redor da escola. E a gente está tentando fazer um projeto que atenda essa necessidade. A diretora chegou e falou assim, por que a mãe não vem ficar com ele na sala? Como? Manda a avó vir ficar, ou um irmão, ou... Chegou a pedir até com o pai, pro pai ficar. O pai falou, tem que trabalhar. Carlos só poderia voltar para a escola se alguém o acompanhasse. O CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que trabalha junto com a escola, nomeou um estagiário de pedagogia. Meu nome é Leandro Ribeiro Torres. Minha profissão atualmente, sou padeiro. A pedagogia entrou na minha vida, minha esposa é pedagoga. E ela me incentivou a estudar, fazer faculdade. Leandro está no 3º semestre do curso de pedagogia. Ainda não tem bagagem teórica suficiente para compreender a complexidade do caso de Carlos. A presença dele ao lado do menino dá segurança para a mãe. Ajuda a escola a mantê-lo longe de problemas com as outras crianças. Mas não atende às necessidades de um portador de altas habilidades. Os dois se conhecem há poucos dias, mas ele já percebeu que está diante de uma criança diferente. A professora passou de raiz quadrada, né? Aí, sabe, no último exercício, era tipo uma pegadinha difícil, né? Raiz de 625. Aí eu falei pro Carlos, né? Ô Carlos, vamos aí achar o número? Quando eu vi assim, ó, incrível, né? Ele bateu o olho e falou 25. Aí eu pensei, ó, tem alguma coisa aí, né? Nessa caixinha aí. Zona Norte de São Paulo. Conceição é voluntária na única associação que atende os superdotados em São Paulo. Há outras associações em cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Seu testemunho é valioso para que se possa entender o que acontece com o autohabilidoso que não foi estimulado na infância. Mas não seria mais correto que o pedagogo realizasse o teste de coeficiência de inteligência? Isso é uma luta muito grande que a gente entende. Hoje eu estou engajada na luta em prol das altas habilidades por conta disso. Até porque eu descobri essa questão das altas habilidades, esse termo superdotação, através do meu filho, né? E, em troca, ela também recebe apoio para lidar com as suas próprias questões. Lamentavelmente, a vez dos adultos já foi. Então, o que a gente pode fazer é equilibrar, acalmar e tentar, na medida do possível, desenvolver e fazer com que todas essas experiências se revertam em coisas positivas para os adolescentes e as crianças que estão passando por isso aí. Guarulhos, São Paulo. Lucas só conseguiu desenvolver o seu dom graças ao estímulo da família que pagou aulas particulares e ao seu próprio empenho. Hoje ele vai tocar com o João Carlos Martins, um dos maiores maestros brasileiros e também um dos apoiadores do garoto. Nunca na história do Brasil, na música clássica, uma pessoa com 12 anos de idade fez a estreia no Lincoln Center de Nova York. E o Lucas fez e arrasou. O maestro viu o garoto tocar pela primeira vez em um programa de televisão. Ficou tão encantado que deu a ele uma bolsa da Fundação Baquiana, criada em 2006 para apoiar talentos como o de Lucas. Talento é a famosa frase de Thomas Edison. É o resultado de 98% de transpiração e 2% de inspiração. Sem os 2% nada acontece. Sem os 98% também nada acontece. E o Lucas tem essas duas qualidades. O da transpiração, a qualidade da transpiração e a qualidade da inspiração. Qual que é a qualidade da inspiração? É o dom de Deus. E o Lucas recebeu o dom de Deus. A
As pessoas acham que superdotação é algo fora do comum, que a gente está longe de ter um superdotado perto. Então, se você pensa desse jeito, obviamente vai errar, porque o superdotado pode estar muito perto da gente e não é um super nada, é uma pessoa que consegue se desenvolver rapidamente, que consegue fazer links entre os conhecimentos dele, que consegue criar, que consegue recriar. Hoje eu encaro como uma missão. Hoje eu sei que eu vou ser uma escritora engajada nas altas habilidades. Tem muita criança, muito jovem superdotado, que não foi achado, que não foi identificado. Esses alunos fazem parte da riqueza nacional que tem que ser valorizada. Oi, maestra. Tudo bom? Tudo bom. Tem uma música aqui, você quer experimentar, não? Pode ser. Vamos lá ver? Pelo menos um pedaço. Você tem que ler aqui, porque me mandaram isso hoje. O Lucas é uma das pessoas que eu deposito uma das maiores esperanças como um dos maiores representantes no futuro da música clássica, levando a bandeira do Brasil para todos os países e todos os continentes, se Deus quiser. Parabéns. Obrigado. Que som lindo que você tá, maravilhoso. Carlos voltou a frequentar a escola há 3 dias, sempre na companhia de Leandro, um estagiário de pedagogia que o ajuda a permanecer em sala de aula. O menino é um dos poucos alunos que não usa uniforme. O do ano passado já não serve mais e o desse ano ainda não foi distribuído. Tô contando com esse estagiário aí para ver se vai dar certo, espero que dê. Estou lá para acompanhar o desenvolvimento do Carlos em sala de aula. Simplesmente isso. Eu acho, na minha opinião, que ele está ali para evitar que as crianças provoquem ele. Algum atrito, ele tira o Carlos, vai dar uma volta na escola, incentiva ele um pouco a fazer a lição, entendeu? Para o Carlos entrar no ritmo da escola. No primeiro dia de aula ele falou para mim: mãe, tal pessoa olhou para mim e falou: oi, Carlos. Eu olhei para ela, mãe, e ela falou: ai, me dá um sorriso. E eu não sorri para ela, não. Ela não gosta de mim. Então ele sente que qual as pessoas que gostam dele. Ele sente, ele sabe. O que aconteceu, ele não esquece de nada. Pior, eu acho que já passou. Agora o que tem por vir, não sei.